Amém, Jesus. Glória a Deus, amados. Hoje é dia 10 de dezembro de 2015. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Glorifico a Deus, sabe? Porque o Senhor tem trago tantas pessoas queridas, tantos irmãos, e a gente está podendo, né, ler, aprender juntos a palavra de Deus. E graças a isso, né, estão tendo alguns pedidos e eu, dentro do que eu posso, eu estou tentando trazer os assuntos que os irmãos estão pedindo, né? Nós somos filhos de Deus e Deus nos dá o alimento e o alimento de Deus é através da palavra. Então, quando muitos dizem, Ana, vamos falar sobre tal assunto ou sobre tal, né? É porque eles têm fome desse alimento. Então, a gente busca no Senhor e Ele nos dá a palavra, trazendo a resposta. Meus amados, uma coisa é certa. A Bíblia, ela traz tanta informação sobre tantas coisas, principalmente sobre os tempos em que nós vivemos. Deus, ele deixou muito clara a necessidade daqueles que o servem, que o amam, daqueles que o pertencem, saibam, né, como é que tem que se portar nos últimos dias, mas sempre, em toda a vida, né? As gerações passadas, todos que morreram no Senhor, souberam como que tinham que se portar. E hoje nós estamos vivendo tempos literalmente decisivos. A gente está vendo, por exemplo, eu não queria entrar muito no detalhe para não fugir do assunto, mas eu vou só dar uma pincelada bem rapidinha. A gente hoje está vendo a Rússia. A Rússia, eu estou na Itália já há 9 anos e não se ouvia falar nunca da Rússia. Se ouvia falar da Itália, só os jornais italianos falavam da Itália, se falava da Copa do Mundo, se falava dos Estados Unidos e ficava esse ciclo, né? O próprio país onde eu moro, então reportagens locais, eu ouvia falar do Brasil através da internet, a Copa do Mundo foi aquela coisa toda, agora a Copa do 2016 e não sei o que, Carnaval, de repente muita coisa nos Estados Unidos, Barack Obama de lá, Barack Obama de cá, mas nos últimos meses, nem anos, mas nos últimos meses, de repente a gente está vendo se levantar o urso, Rússia, né, entre as nações. A Rússia ontem passou no jornal já oferecendo ajuda para a Itália, preocupada por causa da imigração, né, descontrolada do pessoal aqui, então ela já está oferecendo o apoio dela. Eu vi um documentário sobre Putin, Vladimir Putin, ele tem, se eu não me engano, 15 anos que ele é presidente da Rússia. Quando ele pegou ela, a Rússia estava em frangalhos. Estava tudo destruído, até o exército russo estava completamente desmotivado, destruído, sem armamento, sem nada. E eu vi assim o documentário, eu não vou me lembrar dos detalhes, porque foi um documentário político, né? E eu não sou muito forte para assistir isso não, mas como eu tenho visto a Rússia se levantando, tudo que fala do Putin, né? E tudo, o modo que ele está fazendo, me interessa muito, me traz muita curiosidade. E nessa brincadeira, ele quando tomou, né, o governo, teve o sucessor dele que renunciou. Ele simplesmente renunciou. Ele disse na televisão aberta nacional russa que ele chegou a entender que ele já não podia mais tocar o país. Então que ele chegou no final e ele estava renunciando e aí ele passou o governo para Vladimir. Quando Putin tomou o poder, Putin antes trabalhou na inteligência, como é que fala? Esse pessoal que trabalha aí na força da inteligência, tipo o 007 James Bond. Ele trabalhou nessa parte, né, de espionagem, sempre na parte da polícia, né, da parte da polícia russa, mas como um espião, estrategista, enfim, ele conhece muito de guerra. Ele conhece muito de estratégia, ele conhece muito dessas coisas aí relacionadas a forças bélicas, tanto que vocês veem que uma das primeiras coisas que ele restaurou foi as forças bélicas do país, tá? Então, nessa brincadeira, quando ele pegou o país estava em frangalhos, né? E aí ele, pra vocês terem ideia, ele chegou a viajar numa terra que é Chechênia, acho que foi na Chechênia, sei lá, porque é tanto nome estranho que a gente não escuta sempre, né? Uma coisa é a gente escutar sempre falar de Paris, escutar falar do Rio de Janeiro na televisão, até é fácil pra gente coligar, mas quando falam nomes como Polônia, Chechênia, Croácia, né? Eu nem sabia que faziam parte da Europa, né?
na escola a gente estuda a Rússia, então a gente União Soviética, né? Então assim, são informações bem duras para a gente digerir, mas eu sei que ele viajou da Rússia, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não estou errando aqui no que eu vi na televisão, acho que foi na Chechênia, que eu acho que faz parte também, né, dos países russos lá, não sei. Eu sei que estava em guerra, e os soldados, eles estavam, tipo assim, estavam combatendo sem nada. Eles já não tinham armamento suficiente, não tinham mais motivação, o país já não os apoiava, porque o país estava em frangalhos. Aí ele foi lá, ele viajou com uma equipe dele, foi no meio da guerra, tá? Inclusive diz que um helicóptero que eles estavam foi atacado, eles tiveram que pousar não sei aonde. Eu sei que nessa brincadeira ele conseguiu chegar até os soldados e levou o consolo, levou o apoio dele direto, quer dizer, um presidente. É como se Barack Obama pegasse um avião e fosse lá aonde tem os soldados americanos lá, né? Lembra da guerra do Iraque, quando os Estados Unidos pisou, né, no solo iraquiano, os soldados no meio da guerra? É como se Barack Obama fosse lá dentro, no meio dos tiroteios, e trouxesse uma palavra de consolo, de conforto por soldados. Foi o que Putin fez, ok? E assim ele foi trazendo, né, por exemplo, quando ele entendeu que o país estava totalmente falido, porque estava muita pobreza mesmo, pobreza, miséria extrema, e todas essas coisas. Por isso que a gente escuta, né, que o povo russo bebe muita vodka, porque morriam de frio, porque não tinham dinheiro, eram pobres. Então, assim, estava realmente uma coisa degradável, a situação da Rússia estava completamente... E ele, junto com alguns, né, dos seus ministros, quando ele entendeu que não sabia o que fazer, o que ele fez? Ele convocou os melhores especialistas de economia mundial, ele contratou um grupo de homens que sabiam muito de economia mundial, que já sabiam, né, de outros países que tinham se levantado e tal, e ali eles começaram a fazer um plano de renascimento do Estado da Rússia. E ali, trabalhando com essa equipe, ele aprendeu muito, e ele começou a trabalhar, e aí melhorou a parte da indústria, conseguiu pagar a dívida interna do país, pelo menos no documentário foi o que foi falado. Ele pagou a dívida interna e externa, conseguiu pagar. Não sei se a Rússia hoje deve alguma coisa para alguém, mas pelo menos ali no documentário foi o que disse, que ela conseguiu pagar os débitos. Diz que melhorou o nível de vida dos moradores, da pobreza, né? Tipo, se era 90%, caiu para tipo 13% de pobreza extrema. E hoje todo mundo ali consegue viver numa certa simplicidade, mas não falta nada. E ele foi falando, sabe, que a Rússia foi crescendo e investiu muito de novo na parte bélica. E uma das coisas que ele disse é isso, que um país que quer andar, que quer crescer, ele tem que ter uma boa defesa. E aí a gente hoje vê o que está acontecendo. A Rússia hoje se levantou, tá? Ela se levantou em um poder, e se vocês puderem, até curiosidade, começa a pesquisar mais sobre a Rússia. Eu vi muito por alto, mas deu para entender que ela estava muito caída, muito ruim das pernas, e hoje ela já está erguida novamente. E você vê hoje a Rússia já se aproximou de Israel, já está ali no Oriente Médio, já tem o seu navio que pode jogar tanto os mísseis de bomba normal como bombas nucleares. É um navio que tem, um submarino que tem capacidade para colocar ogiva nuclear como ogivas normais. Já ameaçou fazer guerra contra o terrorismo. Inclusive Putin no documentário falou que ele é acostumado a viver com terrorismo. Na Rússia teve terrorismo, sabe? E aí mostrou um teatro, né, que foi invadido por terroristas, não sei de onde, mas parece que é tudo coisa muçulmana. E eles invadiram aquele teatro e tinham muitas pessoas e muitos morreram. Enfim, meus amados, o negócio é sério. Se a gente começa a cavacar um bocado a informação de quem é que está se levantando no dia de hoje, a Rússia, ela veio de novo do nada. Ela tinha sido derrotada, ela tinha sido acabada quando tinha a União Soviética, e hoje ela é forte de novo. Uma coisa a gente vê, do jeito que o Putin está girando aí pelo mundo afora, ele tem realmente o que oferecer a nível bélico. Bélico é tudo que está ligado à arma, guerra. Bélico é guerra.
Então ele tem armamento, ele tem um exército, não sei o número, não me perguntem, eu tenho um número na cabeça, mas não vou chutar para não dar uma nota. Mas eu sei que é muito grande o número do exército da Rússia e eles estão aí, né? Agora virou amigo do Netanyahu, que é o presidente de Israel, né? Vamos dizer assim, é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e eles estão brincando um com o outro, estão trocando, né, informação, porque o governo de Israel começou a passar. Olha para você ver como é que Israel é. Eu vejo muito pouca reportagem, mas o pouco que eu vejo eu tenho uma ideia e aquilo para mim basta. Netanyahu começou a passar informação para o serviço de inteligência russa dos terroristas. Então, assim, gerou uma certa amizade entre os dois países, entre as duas nações. E agora eles estão até trocando figurinha mesmo, né? Estão assinando aí na área de mercado, estão fazendo parcerias e tal. Eu penso, quando a gente vê Gog e Magog, a gente entende que o governo do norte, o reino do norte, a Rússia está no meio. Não sei se é só ela que vai se levantar do tudo. Eu deixei um estudo muito bom do pastor Hernani Santos no canal falando sobre Gog e Magog. Fica muito claro que Roche é Rússia e Vladimir Putin, do jeito que ele está próximo já de Israel, a gente vê, meus irmãos, como que as coisas estão se formando. E quando eu vi o Putin fazendo amizade com Netanyahu, que é o presidente de Israel, vamos dizer assim, o primeiro-ministro, eu me lembrei dessas amizades que se formam na vida, né? Às vezes você tá ali, tá tranquila, quietinha, aí vem uma pessoa, faz amizade com você. Oi, como é que você tá? Se é gente boa, e começa a fazer amizade, se aproxima demais e começa a te dar tanto. E de repente você, na boa vontade, né? Na inocência, você acredita que aquela pessoa realmente quer ser sua amiga, então você começa a se dar para ela na amizade e tal. E aí começa, né? Uma trilha de rosas, né? Na amizade de você, só que um belo dia, essa amizade explode em guerra, porque aquela pessoa do nada, né, do modo que ela não... Eu mesma vivi isso 2, 3 vezes na minha vida, até hoje eu não entendo o motivo do porquê que virou. A pessoa simplesmente não quer mais ser sua amiga e muitos levantam guerra contra você, né, começam a te invejar, começam a te afrontar, começam a te atacar. E eu acredito que a Rússia, ela é essa amiga aí que tá rodeando Israel. Parece que é boa vontade, mas no fundo esse negócio vai feder. Porque é profecia bíblica e a Bíblia não mente. Eu tenho, a cada dia que eu vou lendo a palavra de Deus, a gente vai recebendo certos assuntos curiosos, a gente vai vendo quanto que a Bíblia é maravilhosa, misteriosa, poderosa, científica, se a gente puder chamar assim, histórica, né? E a profecia, quando a gente vê ela cumprida diante dos nossos olhos, a gente vê realmente um selo de Deus sendo colocado a cada passo que ela é cumprida diante dos nossos olhos. São selos de Deus, amém? E hoje eu quero falar um tempo que vai vir ainda nessa terra, porque um dos irmãos pediram, alguns irmãos falaram, né, que não tiveram contato com esse lado da Bíblia. Eu quero falar um pouquinho em cima dele hoje com vocês. O tema hoje é o milênio, tá? O tema hoje é o milênio. Eu quero conversar um pouquinho sobre o milênio com vocês e vamos ver o que o Espírito Santo traz para nós, né? Aquilo que ele vai trazer para entender. Só que eu vou falar do milênio e o pós-milênio também, porque aqui a gente vai ter o novo céu e a nova terra. Então vamos continuar conversando um pouquinho sobre esse assunto. Espero que eu possa ser de grande utilidade para os irmãos no dia de hoje, né? Amém? Para a gente entender o milênio, a gente tem que ir antes na batalha que vai ter de Armagedon. Porque se a gente não entende um pouquinho o que vai acontecer um pouco antes, a gente não vai entender o milênio. E não vai entender também o desfecho do pós-milênio, né? Então, se você abre lá em Apocalipse, capítulo 19, você pega do versículo 11 em diante, que é onde a gente vai ler. O capítulo 19, o início dele, o título, em muitas bíblias, provavelmente vai estar escrito o júbilo no céu. Vai ter uma festa no céu. Essa festa no céu, tá? Ela vai acontecer depois de toda a queda no mundo, depois que Deus derramar todas as taças da sua ira. A gente já estudou sobre isso nos vídeos passados, não vale a pena voltar atrás, mas Deus ele vai mandar, né, na grande tribulação, uma ira, uma cólera muito grande sobre a terra. E depois, no final, né, você vai ver lá júbilo no céu. E começa, depois destas coisas, ouvir no céu
uma grande voz como de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, a Babilônia espiritual. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, que seriam todos os que morreram por causa da perseguição, cristã no mundo e etc. E aí começa: dai voz no trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como um clamor de numerosa multidão, como muitas águas e como fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou ou já se preparou, pois lhe foi dado vestir-se. Isso aqui é o arrebatamento que já aconteceu e a noiva já ficou pronta. Olha aqui, presta atenção, ó. Apocalipse 19:7, ó. Alegremo-nos, exultemo-nos, tá? Essa multidão no céu cantou isso. E damos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou ou já se preparou, pois lhe foi dado vestir-se. A Bíblia diz que quando nós formos assuntos ao céu, vamos receber um corpo de glória, novas vestes, amém? De linho finíssimo, resplandecente e puro. A igreja já foi para o céu aqui nessa parte. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E a Bíblia diz que nós temos que ser justos. E a gente tem muito estudado sobre a justiça de Deus. Então me falou o anjo: escreve, João, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Por quê? A gente não tem só a salvação da igreja, depois de ter passado todas essas taças da ira de Deus, os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, vão ter também os santos da grande tribulação. Serão aqueles que vão morrer decapitados porque não aceitaram a marca da besta. Então eles são os convidados, olha. Escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Quer dizer, a boda do Cordeiro com a noiva de Cristo é uma coisa que vai acontecer no céu nesse período, e dentro dessa festa vão ter todos os santos, inclusive os da grande tribulação, que morreram. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aí João se prostra: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então João se prostra diante do anjo para adorar e ele fala: não. Então, se você vê gente que ama a Deus se prostrando diante de profetas, eu já vi isso, eu não quero entrar no assunto para não gerar polêmica, mas eu já andei vendo ditos profetas do Senhor, gente se prostrando diante deles e eles aceitando isso. Aqui o anjo, ele adverte João: não faça isso, não faça isso. Eu sou conservo teu. Quer dizer, ele também, tanto como João é servo de Deus, aquele anjo também servia a Deus. Então eles eram conservos. E dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus, adorar a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quer dizer, as profecias que a gente vê sendo cumpridas, amados, é o testemunho de Jesus, porque ele deixou o livro de Apocalipse para João. É Jesus quem passou para João essas informações. E vocês vão ver lá em Mateus 24, o próprio Jesus profetizando sobre os últimos dias. Então, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Então, glória a Deus. Mas vamos continuar. Então, aqui nesse momento, em Apocalipse capítulo 19, você vai ver Deus encerrando com seus santos no céu. Aqueles que subiram da grande tribulação, os mártires, amém? E a igreja que foi arrebatada. Aí começa: Cristo, vencedor da besta e do falso profeta.
porque a besta e o falso profeta ainda estavam na terra. A gente aqui está falando no finalzinho da grande tribulação. João conta que viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, é Jesus, e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. É como se fossem muitas riquezas, muitas bênçãos, né? Muitas ordens de direito ele tem. Tem um nome escrito que ninguém conhece. Então, a gente vê aí hoje essa conversa que o nome de Jesus é Yeshua, o nome de Jesus não é Jesus, que isso foi distorcido pela Bíblia, que não sei o que, Jesus lá, Jesus cá, Yesu, Jesus, mas é Yeshua, o Altíssimo, não sei o que. Eu vejo isso e eu lembro desse texto que fala que o nome de Jesus é um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E eu já vi muita gente no nome de Jesus libertar pessoas endemoniadas. Eu, no nome de Jesus, fui salva, porque eu falei, meu Jesus, quantas vezes eu falei Jesus, Jesus, e por esse nome Deus me abençoou. Porque Deus, ele não leva em consideração uma coisa que a gente não sabe, porque aqui em Apocalipse está dizendo que ele tem um nome escrito que ninguém conhece. Por quê, meus irmãos? O nome de Deus, né? Jesus é Deus, é um nome muito precioso, e Deus não permitiria que se blasfemassem o seu nome, esse nome aqui, que é um nome que ninguém conhece. Deus não permitiria, por isso que ele não se tornou realmente conhecido entre os povos. Então Jesus e Yeshua, né, e todos os Salvador, esses nomes, eles nos lembram a pessoa do Filho de Deus, mas o nome dele, esse nome eterno, esse nome escrito, ele não é ainda conhecido por ninguém, só ele mesmo. E eu creio que ele vai ser revelado quando já houver só santos no mundo, na terra, na eternidade, porque ninguém mais vai ousar blasfemar contra o nome de Deus, amém? Isso é o meu pensamento, é a minha opinião. Quem continua falando que o nome de Jesus não é Jesus, e aí parou de usar essa palavra linda para usar Yeshua, porque quer falar no hebraico lá, no aramaico, sei lá como é que era, amém também, glória a Deus. O importante é o que está no seu coração, e Deus conhece o seu coração, sabe que se você é fiel com Deus, o resto não interessa. O importante é que você não se meta a blasfemar contra o nome Jesus em português, porque esse nome tem salvo muitas almas, inclusive a nossa vida foi salva por ele, amém? Amém. Então tá, deixa eu ver aqui, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E aí você vai lá atrás um pouquinho, olha lá, olha. É sempre Apocalipse, né? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, quem é que vai descer com Jesus nesses montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro? A noiva de Cristo. Porque os anjos, eles não precisam descer em cavalo, eles descem nas asas deles, eles têm as suas asas, imagino eu na minha ignorância. Mas aqui o que prova que quando Jesus vier no Armagedon, para combater o anticristo, derrotá-lo, quem vai descer com ele é a sua noiva, porque primeiro tem festa no céu, depois a igreja desce com Cristo. E aqui continua, vamos dar o foco aqui para a ação em caso aqui, né, que é a batalha. Sai da sua boca uma espada afiada, que é a palavra, né, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. O próprio Jesus vai botar ordem nessa bagunça, e pessoalmente pisa o largado vinho do furor da sua ira, do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus, ele vai pisar o largado vinho do furor da ira do Deus Pai Todo-Poderoso, porque Deus Pai está irado com o pecado do mundo. Se você ler Apocalipse, você vai ver que todas as afrontas é a Deus Pai que estão sendo feitas. Deus Pai manda, né, as taças e tudo, né, abre os selos, as trombetas, e os homens continuam blasfemando. Então Deus Pai está irado. E Jesus vai vir vingar
tá? Com furor a ira do Deus Pai Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse negócio da coxa, a gente tem que entrar aí nos estudos, né, dos costumes antigos aí do povo judeu. Mas eu lembro que Jacó, quando ele foi jurar, foi abençoar, não sei o que, ele fazia o filho pôr a mão debaixo da sua coxa. Então tinha esse negócio de coxa. Eu não sei porque que a coxa é tão levada a sério, né, nessa parte, mas aqui fala isso, que na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, olha só, a gente já conseguiu entender até aqui o que está acontecendo. Primeiro tem uma festa no céu, tem a boda do Cordeiro, a igreja recebe, né, já vai estar ataviada, quer dizer, ela já vai ter estado pronta, porque você vê anteriormente os 7 anos de tribulação, que é quando Jesus leva a sua noiva antes de começarem esses 7 anos, e ali ele prepara a sua noiva, tem o tribunal de Cristo, né, que cada um dos santos vai receber o seu galardão, vai receber as suas bênçãos, os presentes que Deus tem para ela, porque o noivo, na cultura judaica, quando ele ia casar, ele deixava presentes para sua esposa, tá? Ela ganhava presentes. Então, mesmo acontece no mundo espiritual. Desculpa o gaguejar, meus irmãos, eu estou meio entusiasmada com esse assunto, então eu começo a ficar meio assim. Então, vai ter tido então a festa, a noiva já vai ter estado ataviada, já está pronta, tá? E ali tem festa no céu, aqui dá a entender que vai ser a saída de Cristo com a noiva do céu para a terra, para fazer a batalha, tá? Para vingar a ira de Deus com furor. E a Bíblia diz que Jesus vai vir pessoalmente. Tem gente dizendo que Jesus não vai descer na terra, que vai ser tudo em âmbito espiritual, já vi isso por aí, mas aqui fala Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, a metade do versículo 15, e pessoalmente pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, viu um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, quer dizer, dos exércitos, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Quer dizer, no meio dessa batalha, a gente vai ver o que? Os poderosos, os presidentes. Eu não sei se eles vão sair dos países deles e vão até lá para combater, mas a Bíblia fala que ele vai reunir, né, todos os reis da terra para fazer a grande peleja contra Israel. Então, aí um anjo, né, se para em pé no sol. E ali ele fala, lembrando que Deus, quando lá em Gênesis criou os 2 lumiares, a Bíblia diz que ele fez o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Quero lembrar também que o sol, ele foi firmado, né? Deus parou o sol numa batalha que teve no Velho Testamento, que eu não vou me lembrar quem é que teve, só que essa pessoa chegou a clamar a Deus e Deus parou o sol, porque eles precisavam combater enquanto era dia, e ali eles tiveram vitória. A gente vê também o sol voltando 10 graus, né, na sombra, para provar, acho que foi ao rei Ezequias, que Deus estava trazendo uma promessa de cura para ele. Então o sol serve para sinais, e aqui um anjo se coloca sobre o sol. Detalhe, eu deixo só uma aspas aqui para a gente ver a veracidade da palavra de Deus e o engano dos senhores do mundo. Se o Sol tivesse a não sei quantos bilhões de quilômetros da Terra, como é que ele ia parar um anjo em cima desse Sol? E lá desses tantos bilhões de quilômetros da Terra, esse anjo ia falar para essas aves que voam no céu, aqui da Terra, e elas iam ouvir? É uma coisa um pouco sem sentido, é um pouco desconcertada, tá? Mas eu não quero entrar nesse assunto não, mas só para deixar uma pontinha de curiosidade na cabecinha dos irmãos. Se o Sol estivesse a tantos bilhões de quilômetros da Terra, e ele fosse 1 bilhão de vezes maior do que a Terra, um anjo de Deus ia pousar no Sol, amém? Como que lá naquele local, as aves do céu, que são essas aves que são citadas aqui, iam ouvir esse anjo falando? Então, é uma coisa um pouco sem... Assim, a gente faz fatiga para entender, e aí chega aquele ponto que a gente entende pela fé. Amém. Se Deus falou que um anjo vai pousar no sol, o sol é lá, não sei o que, vai ser assim. E é onde muitos tiram para o lado
profética, espiritual das coisas. Não, é um sol espiritual, é não sei o que, isso é tudo uma simbologia. Não. A Bíblia fala claramente: um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz. Esse sol aqui, não sei se é normal que ele estivesse tanto longe, a bilhões e bilhões de quilômetros da Terra. Para ele ser um ponto de referência para essas aves, ele teria que estar muito próximo da Terra. Mas aí, quem quiser entender, que vá pesquisar, eu deixo essa pulga atrás da orelha. Por quê, meus amados? Porque a Bíblia fala certas coisas que não bate com aquilo que a ciência diz. Então, de duas, uma é a certa. Ou a Bíblia está falando mentira, ou a ciência está fazendo a gente de palhaço tantos anos, desde quando nós nascemos. Mas fecha aspas, vamos continuar que o tema é outro. Tá? E ele fala: para comer carnes de reis, carnes de comandantes, de poderosos, de cavalos, seus cavaleiros, de todos. Todo mundo que estiver ali, naquele momento, vai levar ferro, vai levar tinta. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos. Diz que só a China tem um exército de mais de 1 milhão de soldados, tá? E ela vai estar junta com a Rússia aí, porque ela vem do norte também, ela é aliada com a Rússia. Amém. Congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Olha aqui, a gente já está falando num momento em que não tem mais gente salva na terra. Ali tem só gente que recebeu a marca da besta aqui nesse momento, ó. Tá? É claro que vai ter um remanescente que vai passar sem morrer. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne escaparia, se salvaria. Então dá a entender que vai ter o remanescente de Israel que vai fugir para o vale. Quando Jesus botar o pé no Monte das Oliveiras, ele vai se fender em duas partes, e ali vai se abrir um vale. E ele vai falar: corra para o vale. Corra para o vale. Então eles vão sair. São pessoas humanas vivas, como eu e você, que vão literalmente fugir da guerra do Armagedon, e eles vão para esse vale, o Vale da Matança, e ali Deus vai os proteger. A Bíblia fala que é o remanescente de Israel, mas a Bíblia fala também que Israel será pisada por gentios, até que se complete o tempo da angústia de Jacó, ou até que o povo judeu aceite a Jesus como nós cristãos, como seu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que quando eles o virem, eles vão chorar igual criança e vão se arrepender de todos esses anos que eles nunca o aceitaram. Então eu imagino que ali em Israel, a terra ainda vai estar sendo pisada por gentios. Então muita gente vai se salvar ali também. Eu acredito, a gente lê também, a gente viu sobre as duas testemunhas, tá? Que depois que elas são ressuscitadas e elas sobem para o céu, vai ter um grande terremoto que vai morrer 7.000 pessoas. Está lá escrito lá nas duas testemunhas. E aí fala: muitos deram glórias a Deus. Então, quando alguém dá glória a Deus, está tendo salvação. Nesse caso, e ali não fala os judeus deram glória a Deus porque está em Israel, não, muitos deram glória a Deus. Então tem indícios aí apontando que vai ter gente que vai passar isso tudo sem morrer e sem ser arrebatado e sem receber a marca da besta, mas é um mistério que Deus não nos trouxe realmente a nível de grande conhecimento, porque não é interessante para nós. O que interessa para nós é sermos santos, é obedecer a palavra de Deus, é seguir a palavra de Deus, porque a gente quer ser arrebatado. A gente não tem que nem pensar na segunda oportunidade de ficar na grande tribulação e ser salvo. Porque se você é um cristão verdadeiro, você não pode voltar ao seu vômito. A Bíblia diz: ou você é frio ou quente, mas aquele que é morto eu o vomito. E uma coisa que é vomitada, ela não é reaproveitada. Coisa vomitada tem que ir para o lixo, para o esgoto. Amém? E Deus vai vomitar da boca dele aqueles que são mornos, que não é quente nem frio. Uma coisa fria, ela não é negativa porque é fria. E uma coisa quente não é positiva porque é quente. Mas a gente está vendo aqui um estado definido. Ou é quente ou é frio. Mas quem é morno, quer dizer, não está nem quente nem frio, quer dizer, ainda não decidiu para que banda vai tocar.
Deus vomita da sua boca. Amém? Então, meu amado, não fique esperando que vai ter chance na grande tribulação para o cristão, que ele vai se esconder num buraco qualquer no mundo e vai passar os 7 anos ali passando aperto, mas vai sobreviver e vai entrar no milênio sã e salvo. Eu não colocaria o meu pescoço na forca. Eu hoje foco somente numa coisa. Eu preciso ser arrebatada. Não me interessa, custe o que custar, eu tenho que focar o meu arrebatamento. Fora isso, nada está dentro de consideração para mim. Eu não creio que eu, se ficar na grande tribulação, vou ser salva. Porque hoje eu estou tendo a chance, hoje eu estou debaixo do tempo da graça, não na grande tribulação, porque a grande tribulação é uma prova para o cristão que ficou para trás, para as 5 virgens imprudentes que quando vão bater na porta das bodas do Cordeiro, ele vai falar, afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, apartai-vos. Não é que ele fala, chega para lá um pouquinho, não. Ele fala, apartai é ir embora, vão embora de perto de mim, porque eu não vos conheço. Então não creio que para crente tem chance. Tem chance, eu acredito que para aquele que ainda não se converteu a Jesus Cristo. A gente tem exemplos muito fáceis, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu vizinho, pessoas que têm visto o seu testemunho de vida, mas estão aí, nunca aceitaram Jesus, nunca levaram nada a sério, mas a ficha vai cair na grande tribulação na vida de muitas pessoas. E eles vão formar o grupo dos santos da grande tribulação, que vieram da grande tribulação porque não aceitaram a marca da besta e foram decapitados por amor a Cristo. E subiram ao céu, receberam vestes brancas e um raminho de que planta? É a planta, eu nunca que consigo lembrar, de oliva, de palma, não sei. Eu sei que eles vão receber um raminho de uma plantinha, eles vão ficar lá, né, balançando, Hosana, Hosana, glória a Deus, né? E eles são os convidados da festa da boda do Cordeiro que está falando aqui no Apocalipse capítulo 19. É tanta informação que eu fico com medo de esquecer, eu falo rápido. Teve uma irmã que falou, Ana, não fala rápido não, que você fica sem ar e tal, mas essa falta de ar que eu tô com ela é anemia. A anemia é o líquido da falta de ar, tá? Então eu empolgo aqui, começo, né, entusiasmando, aí o ar começa a faltar, eu vou ficando sem ar. Mas eu tô com um copinho d'água aqui, como a irmã me deu a dica, e a gente vai, amados. Glória a Deus. Então, olha só. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. São 2 seres humanos. Eu acredito que essa besta, a besta e o falso profeta são 2 homens que vão estar endemoniados, no mínimo, possessos por demônios. Tá? Porque um vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. Um ser humano normal, no seu ser não pode fazer nada, tá? A gente vê que é pelo Espírito Santo de Deus que as obras são feitas no meio do povo de Deus. É pelo nome de Jesus que as coisas acontecem. Do mesmo jeito, os servos de Satanás não fazem no nome deles. Tanto é que a Bíblia diz que o dragão deu poder à besta. Deu todo o seu poder à besta. Amém? Então, eles são 2 seres humanos que vão ser lançados vivos. Tem uma passagem em Gênesis, eu não sei se é Gênesis, eu acho que é Êxodo, que tem um povo que se rebela contra Moisés. Não sei se foi quando eles fizeram o bezerro de ouro, não sei se tem 1 ou 2 episódios assim no livro de Êxodo, mas eu sei que vai ter um povo, tá? Homens que se rebelam contra Moisés e começam a falar, quem que é você que se sente profeta no nosso meio, quem é que te disse líder, que nós podemos liderar também, e que a partir de agora tudo vai ser feito assim, e começou a querer levantar rebelião no meio do povo, e de certo modo eles conseguiram gerar um pouco, aí Deus simplesmente mandou castigar eles. Tem essa passagem. E eu sei que a vingança que teve é que Deus falou que todo mundo que não apoiava eles tinham que se afastar, porque Deus ia trazer eles vivos para o inferno. E a Bíblia conta que eles, acho que Moisés, né, foi até eles no acampamento onde eles tinham as suas barracas, né, as suas tendas. E não sei o que Moisés fala, que eu sei que logo em seguida o chão se abre e eles são tragados vivos para o inferno. A Bíblia fala assim, eles foram tragados vivos para o inferno. Ele fala que foi eles, as mulheres, os filhos, a casa, tudo. Deus mandou para o inferno tudo, vivo. Então mesmo vai acontecer aqui com a besta e com o falso profeta. Eles vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Amém? Que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves
realmente se fartaram das suas carnes. Amém? E aqui se encerra, meus amados, se encerra essa parte de Satanás agindo na terra, porque agora no capítulo 20 você vai ver sobre a prisão de Satanás por 1000 anos. Por quê? Na grande tribulação você vai ver o anticristo, você vai ver a besta e o falso profeta agindo na terra. Amém? Aqui fala que a besta e o falso profeta, eles são lançados no lago de fogo e enxofre. Amém? E o restante é morto pela espada que saía da boca de Cristo. E aqui ainda não termina, porque não falou de Satanás até aqui. O dragão, ele deu poder a esses seres para agir no nome dele na terra, porque Satanás se sente como Deus. Então ele diz que dá a autoridade dele para alguns. Agora aqui no capítulo 20 entra: então vi descer do céu um anjo. Esse anjo tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. O abismo, algumas vezes na Bíblia, a gente vê o abismo também como a mansão dos mortos, o inferno, o Hades, tá? O Tártaro. Então é tudo ali, né? O abismo fala também onde tem preso 4 anjos que vão ser soltos num dia, numa hora, né? Naquele dia, naquela hora, para cumprir aquilo que eles tinham que fazer, que eles estão no fundo do rio Eufrates, lá, né? Não sei o quê. Tá? Você vê também o anjo Apolion, que vai subir do abismo, e com ele um exército de 200 milhões de demônios, que parecem gafanhotos, um negócio assim, escorpiões, enfim. Então esse abismo, né, também é local de prisão dos demônios. E aqui a Bíblia fala com muita claridade, eu não consigo entender como tem quem ainda não entende assim. E não adianta falar, isso aqui não bate, porque não está de acordo com a tradução original, não sei o quê. Porém, eu penso assim, com muita simplicidade, eu digo para mim, ou eu creio em tudo que a Bíblia diz, ou eu não creio em nada. Porque como que eu vou saber aquilo é, aquilo não é, aquilo é, aquilo não é? E Deus, ele não complicou a vida do evangelho na terra. Ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. O evangelho que nos foi dado é a Bíblia. Então, como é que a gente pode falar, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso foi deturpado pelos homens, aquilo não? Tá? Então, eu penso assim, posso estar muito errada, meus irmãos, mas aqui é uma continuação dessa vingança de Cristo na terra. E ali fala que é um anjo, nem Cristo não, foi um anjo que desce dos céus. E ele tem uma chave do abismo. Lembrando que Jesus, quando ressuscitou, ele tomou a chave das mãos do diabo. A Bíblia fala disso. Então, se esse texto aqui não é literal, Jesus também não poderia ter tomado as chaves da mão do diabo, a chave do inferno. São chaves que estão no processo de Deus. E esse anjo, ele desce com uma chave que abre o abismo, que abre um lugar no abismo. E aí fala, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Olha, ele denominou 4 nomes aqui para o mesmo ser. Não tem como isso aqui não ser literal. E o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Satanás hoje, ele está nas regiões celestiais, ele passeia pela terra. Tem gente que diz que não, que Satanás está no inferno. Não é verdade. Tem anjos aprisionados lá, anjos poderosíssimos, que se Deus, por misericórdia, não tivesse tido esses anjos presos lá, esse mundo como nós o conhecemos já não mais existiria. Tanto é que tem um dia e tem uma hora para serem libertos. Mas Satanás não foi preso, não. Inclusive lá no Jardim do Éden, passeou dentro do Jardim do Éden. Ele tentou a Jesus no deserto. E ele tem passeado pelo mundo. A Bíblia fala que é assim. Então não adianta falar Satanás está com a casa dele no inferno. Não, ele está na terra. Ele está nas regiões celestiais. Os demônios que estão com ele, livres, eles estão no planeta Terra. Eu não sei se no inferno os demônios que estão lá, eles têm poder para como se diz, como é que fala, atordoar, castigar as almas perdidas ali. A Bíblia não fala bem isso, a Bíblia fala que eles estão sofrendo o fogo e o enxofre com ranger de dentes. A Bíblia fala desse modo. Então, eu não vou querer falar o que eu não sei, mas eu deixo quieto aqui, tá? Mas basta entender que aqui ele vai ser lançado no abismo. E fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Porque aqui a gente vê Cristo vindo, você vê Cristo vindo com a sua noiva para pelejar.
E ali eles vencem, né? Nós venceremos. Aí a besta e o falso profeta que não tem mais o que fazer na terra, Jesus simplesmente os manda para o lago de fogo e enxofre. Eles vão inaugurar o lago de fogo e enxofre, que não está no centro da terra, não está no centro da terra. No centro da terra nós temos o Hades, que é a mansão dos mortos, ou o inferno atual, porque quando Jesus levou consigo o cativeiro, ele levou o seio de Abraão para o céu, era onde os mortos do Velho Testamento iam, eles desciam as covas, é como Davi dizia, não deixa que eu desça até a cova, a mansão da morte. Você lê o Salmo lá, tá falando demais que descia. Mas aqui Jesus, quando ele é crucificado, ele vai no inferno, ele leva consigo o cativeiro. O cativeiro é local em que estão alguns seres. Eu tenho um cativeiro de galinha na minha casa, um galinheiro. Eu tenho um cativeiro de vaca. Eu tenho um cativeiro de prisioneiros, né, de guerra, prisioneiros não sei do que. Cativeiro é lugar que tem cativo algum ser, cativo, preso comigo. E Jesus levou consigo o cativeiro. Tá? E Jesus, quando morre na cruz, ele leva o ladrão com ele para onde? Não para a mansão dos mortos, mas para o paraíso. E o paraíso, ele está no céu. A Bíblia fala sobre as almas que estão debaixo do trono de Deus. Então vocês podem julgar isso tudo aí e imaginar que quando Cristo morre, nenhum santo que morreu crendo no Senhor, na época, eles não creram em Jesus, porque não foi revelado aquele mistério. Isaías falou sobre o mistério de Jesus, teve outros profetas, mas ninguém do Velho Testamento entendeu ao pé da letra que viria o Salvador. Mas eles tinham temor a Deus, eles amaram a Deus. Jesus, né, foi protagonista do segundo tempo, foi quando ele inaugura o tempo da graça. Então, no Novo Testamento, quando ele nasce, é inaugurado o tempo da graça e faz a pausa para Israel. Tá? Então tá falando que Satanás ele vai ser preso por 1000 anos para não enganar as nações. Tá se dizendo que a terra vai ter 1000 anos de paz sem Satanás. E olha, Deus vai fazer a primeira limpeza. Deus vai levar embora com ele, né? Vai mandar já para o inferno todo mundo que recebeu a marca da besta. Então todo esse povo aí que se diz senhores do mundo, iluminados, satanistas, esse povo que está enganando a terra, né? Essas famílias poderosas que estão retendo para eles a maior parte do dinheiro do mundo, todo esse povo que está fazendo maldade, né? Os governadores, né, os poderosos, essa turma que está destruindo o planeta, que a gente vê de tantos modos, Deus ele vai mandar tudo para o inferno. Vai morrer tudo e vai para o inferno. Primeira limpeza. Todo mundo que aceitou a marca da besta, primeira limpeza. A besta e o falso profeta não vai poder estar aqui mais profetizando mentira, vão para o lago de fogo e enxofre. E Satanás, né, que é o pai da mentira, que até então, desde o jardim do Éden, tem caminhado pela terra, vai ser acorrentado num abismo e selado por 1000 anos, para não enganar mais as nações. O que vai sobrar? Vai sobrar uma base, eu diria, né? Eu imagino que o que vai sobrar na terra são pessoas que não morreram, né? Porque, igual eu falei anteriormente, de algum modo carnes vão escapar para dar entrada à nova terra com Jesus Cristo reinando pessoalmente. E aqui a Bíblia fala sobre isso, ó. Depois disso é necessário que ele esteja solto por pouco tempo. Não fala quanto tempo vai ser depois do milênio, né? Mas ele vai ser solto. E ele diz que é necessário. Ele prova o homem. Satanás, ele de certo modo, Deus deixou ele para ele provar o homem, tá? Mas vamos quieto. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então vão ter tronos, nesses tronos vão ser sentadas pessoas que vão ter autoridade para julgar. Deus não vai julgar sozinho. Amém? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Aqui fala decapitados. A gente já tem hoje essas almas morrendo aí na mão do ISIS, mas vai ter muito mais ainda a nível mundial. Bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta. Que tem que ter a besta para ter esse povo decapitado. Então tá falando desse povo aqui, ó. Particularmente, nem tampouco a sua imagem. Então a gente tem que entender. Tem pastor falando que esses decapitados que tá lá no Apocalipse, né? Esses santos da grande tribulação, são esses que estão morrendo agora pelo ISIS. E ele afirma isso piamente. Mas aqui a Bíblia fala que esses santos aqui, eles não vão aceitar a marca da besta. A marca da besta hoje, ela ainda não está em vigor. Você não está vendo a marca da besta.
Ana, mas tem o microchip, a gente vê o povo já pondo microchip. Eu vi muitos microchips sendo colocados na mão esquerda. Tem gente pondo microchip no braço. E a Bíblia não é uma coisa que enrola, que te deixa confusa. A Bíblia fala na testa ou na mão direita. Então, para começar a tentar achar que possa ser uma marca da besta, tem que estar no mínimo ou na testa ou na mão direita. Não é isso, ainda não é a marca da besta. E a marca da besta, ela vai ser uma coisa a nível mundial, ela vai ser, sabe, bilhões e bilhões e bilhões de pessoas vão estar colocando ao mesmo tempo. Como hoje, bilhões e bilhões e bilhões de pessoas usam o Facebook, que é uma praga, né, um negócio que viciou aí muita gente, assim vai ser a época da marca da besta, vai ser uma febre. E aqui fala, vi também a alma, né, as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, ela ainda não está em vigor. Nem tampouco a sua imagem, não existe uma imagem mundial dessa besta, existem ídolos pelo mundo inteiro, ídolos na Índia, no Japão, no Brasil, nos 4 cantos do mundo, mas não tem a imagem da besta, e ela vai ser uma imagem que vai ser construída em honra à besta, que o anticristo vai construir. Se você ver lá no início, é o anticristo que vai mandar construir uma imagem em honra à besta, para que todos as adorem, e aqueles que não a adorarem vão ser mortos. É claro, Apocalipse, não tem como complicar a vida, hein? E não receberam a marca na fronte e na mão, olha aqui, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esse pessoal, esses amados irmãos, que ainda não são irmãos, eu creio, não é a igreja que vai ficar para trás, mas são aqueles que vão entender essa mensagem, vão conseguir, né, passar esse período, porque Deus é que vai sustentá-los. A Bíblia diz, sempre em Apocalipse, não vou lembrar o capítulo, que a mulher dera luz a um varão. O varão foi para junto de Deus e essa mulher fugiu para o deserto, porque Deus a protegeu no deserto. Aí diz que o dragão abriu a sua boca e saiu uma água, né, uma enxurrada para perseguir a mulher. E Deus abre a boca, a terra engole essa água. Quer dizer, um monte de gente vai morrer aqui, um monte de gente que vai perseguir os cristãos da grande tribulação. Deus vai proteger 3 anos e meio. Olha, 3 anos e meio. Tem gente que fala que essa mulher de Apocalipse, né, é a Maria, mãe de Jesus, mas não tem, porque o tempo lá escrito 3 anos e meio desmente essa hipótese que é Maria, mãe de Jesus. Desculpa, meus irmãos, eu estou falando muita coisa aqui, mas isso é Apocalipse, tá? Então, aí diz que Deus vai proteger o restante da descendência da mulher por 3 anos e meio. O que é descendente? Você é pai, você tem seu filho, amém? Seu filho é seu descendente, mas seu filho, ele é gerado por você. Então, você vê, 5 virgens prudentes e 5 insensatas. Você não gerou a virgem insensata, mas você hoje está gerando sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seu filho, que ainda não estão salvos. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que crer que o Senhor é poderoso para salvar. Por isso que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa também, não de modo generalizado. A gente já viu muito parente morrendo e ir para o inferno, porque você vê a condição da pessoa que quando morre, se ela morre em pecado, ela vai para o inferno. Mas Deus não exclui a possibilidade de dar-nos uma esperança. Quem sabe muitos que hoje são, né, ligados a nós vão ser a nossa geração futura. Eu tenho meu marido, meus irmãos. Meu marido é uma pessoa maravilhosa. É um doce de pessoa, tem uma humildade. Você pode fazer com ele o que você quiser, que depois de 5 minutos ele não lembra mais. Sabe quanta gente eu já ouvi ofender nele, falando que não devia. Sabe quanto desaforo ele engole calado. Depois de 5 minutos você vê ele conversando com a pessoa como se não fosse nada. Mas meu marido ainda não aceitou Jesus. Meu marido ainda não é um homem temente a Deus como deveria ser. Você não vê ele falando de Deus com amor e toda aquela, né? E eu quero ler a Bíblia, eu amo ao Senhor, eu estou esperando o arrebato. Não, não tem isso. Então ele não é salvo. Mas o meu marido vê a Ana Paula que dá testemunha. Ele sabe que eu creio em Jesus. Ele sabe que eu acredito que mais cedo ou mais tarde, a qualquer momento, nós vamos ir para o céu vivo. Porque eu já preguei para ele. Só que ele ainda não, a ficha dele ainda não caiu. Mas eu creio que pode ser que na grande tribulação, caso ele não, essa ficha não caia antes, né? Porque Deus pode fazer um milagre, a hora que Deus tem que fazer um milagre. Mas vamos supor que ele fique na grande tribulação.
De repente ele viu, oxa, a Ana Paula disse que ela ia pro céu, os meninos iam, ela foi, os meninos foi, e realmente era verdade, não era loucura da cabeça dela não, tudo isso aconteceu mesmo. Aí cai no remorso, cai na tristeza, e aí o que vai acontecer? Eu preciso acreditar então, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou começar a procurar, e o Senhor vai sustentar essas pessoas, meus irmãos, eu creio assim. Sabe, porque é lógica, tem que ter santo na grande tribulação, porque se não for assim, de onde é que Deus vai tirar esses santos? Me conta. Do crente que está lá na igreja hoje, do Edir Macedo, do Valdomiro Santiago lá, dando 3 pulinhos em cima do cordão santo que amarrou a túnica de Jesus quando ele veio cear com os apóstolos? Será que é isso? Será que é esse povo que está botando capacete, vestido de soldado, botando metralhadora de mentirinha e falando, vamos atirar na cabeça do diabo, mulheres, que você não pode aceitar mais a maldição na sua vida, a pobreza, a feiura, eu vou te ensinar a maquiar. Será que esse povo que hoje estão falando o nome de Deus e blasfemando de Deus dia e noite aqui vai para o céu? Que vai ficar na grande tribulação aqui, vai resolver o problema? Agora, com a palavra de Deus na mão, eles estão escolhendo a mamão, ter dinheiro, ter sucesso, ter fama. Eles querem ter dinheiro, ter sucesso, ter fama. Vai virar o ano 2016, então vamos para o culto da prosperidade, porque nós vamos plantar em profecia que ano próximo vai ser um ano melhor. Ano que vem eu vou conseguir o que eu não consegui esse ano. Olha quanto crente está aí abarrotando igreja em cima disso. E se você fala de Jesus para eles, da salvação, lhes dá comichão no ouvido, eles coçam e eles correm. Porque eles querem aqueles pastores que pregam aquilo que o coração deles ama. Então esse povo na grande tribulação, eu não sei como é que Deus vai tratar, mas eu sei que aqueles que ainda não aceitaram Jesus, um exemplo, meu marido, sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão, seu amigo, seu namorado, que estão vendo o seu testemunho de vida, vão ser descendência sua, porque através do seu exemplo, através das suas atitudes, enquanto eles tiveram você na terra, eles vão viver lá na frente, porque eles, poxa vida, minha mãe, quando eu estava aqui, ela lia a Bíblia, ela chorava, ela orava, ela dizia que eu não podia ter raiva de ninguém, que eu tinha que perdoar todo mundo, que eu tinha que seguir a Jesus, ela dizia que um dia ela ia para o céu viva. Eu até lembro um dia que ela leu lá em 2 Tessalonicenses para mim um texto que falava que o apóstolo Paulo dizia que nem todos nós morreremos, mas aqueles que ficarem vivos, no abrir e fechar de olhos, vamos nos encontrar nos ares com o Senhor. Oh meu Deus, por que eu não dei atenção? Por que eu não entendi quando ela dizia, vamos orar? A gente passou tantos momentos de crise econômica e ela ficava atrás de mim com a Bíblia, vamos orar todo dia para ver se o Senhor nos abençoa. E eu quis ver o futebol, quis ir ver a televisão, quis ir sair para a rua, quis ir para a internet, para o Facebook, que era mais importante para mim estar ali vendo as fofocas do dia. Esses vão ser as nossas... Eu creio assim, meus irmãos, eu creio assim. Todo mundo tem o seu direito de crer como quiser, mas eu, Ana Paula, creio assim. A descendência da mulher, tá? Então, meus amados, esses vão ser aqui. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quem são esses restantes de mortos? São aqueles que morreram no pecado. São aqueles que estão no inferno, são aqueles que também vão ter recebido a marca da besta. A Bíblia fala, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Porque dentro dos 1000 anos vai ter morte também, vai ter pecado também. A gente vai chegar lá daqui a pouco, tá? E aqui a Bíblia fala, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, que é o inferno, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, quer dizer, de Deus Pai e de Deus Filho, e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos, amém? Então aqui Deus vai ressuscitar todos os santos da grande tribulação. E aí entra na segunda parte do milênio. Olha, Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, a coisa é muito lógica. É muito real o que nós estamos lendo aqui. É o que eu estou falando, ou eu creio em tudo, ou eu não creio em nada na Bíblia. Mas eu vou continuar. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Quer dizer, depois de toda a grande tribulação e todo o estrago que vai ser feito, a terra vai ser restaurada.
a terra vai ser restaurada para Cristo. Vocês vão ler isso lá, por exemplo, nos livros de Isaías, Ezequiel, tá? Quando Cristo vier, ele vai restaurar. As coisas vão ser restauradas. Não sei como, não me pergunte, isso são mistérios de Deus, mas é o que a Bíblia fala. Cristo vai reinar na terra por 1000 anos e vai ter um reino de justiça. E a coisa vai ser tão linda que daqui a pouco eu vou ler com vocês a respeito. Mas só sei que as nações da terra, elas vão crescer novamente, porque a Bíblia fala, olha, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Não está falando só de judeu, não. Está falando das nações que há nos 4 cantos da terra. Ora, Ana, por que esse texto de Apocalipse 20 está depois de todos os juízes de Deus? Ah, Deus colocou errado, né, Ana? Porque esses 1000 anos não tem como ser. Se a terra vai estar toda destruída, em frangalhos, como é que Deus vai reinar 1000 anos? Gente, 1000 anos para um homem é muita coisa. A gente não vive nem 100. Quer dizer, são 10 gerações dentro da condição humana hoje que Deus está deixando aqui. E Deus, ele é vida. A gente pode tentar colegar isso aqui aos milagres de Deus. Você hoje vê Israel. Israel é no meio do deserto. E ali as cidades que estão fora de Israel, né, todas as cidades vizinhas são todas desérticas. O povo faz fatiga para ter o que tem, mas Israel é um jardim. Israel exporta fruta para o mundo inteiro, no meio do deserto. Ah, mas Israel é um povo de Deus, não sei o quê. Vai lá para o lado de Dubai, para os Emirados Árabes. Eles conseguiram construir jardim no meio do deserto, oásis no meio do deserto. Eles têm tudo, é belo. Então, se o homem é ingrato, tem condição de construir isso, quem mais então do que Jesus para restaurar? Se ele conseguiu ressuscitar o morto Lázaro, se ele conseguiu curar os enfermos, se ele conseguiu curar a lepra de 9 a 10 leprosos, não sei, ele conseguiu libertar endemoniados, ele foi vida onde ele foi, ele transformou água em vinho. Vocês acham que Jesus Cristo na terra não vai poder restaurar isso aqui para viver 1000 anos? Ele vai ter condenado os pecadores, todo mundo, tudo que não presta de ser humano que estava na terra, mais o diabo, o besta, foi tudo embora. Ficou um campo limpo para recomeçar aquele período. Eu penso que o milênio é uma chance de Deus provar para o homem que o homem é pecador por si só. Porque hoje todo mundo bota a culpa no diabo. O diabo é culpado disso, o diabo é culpado daquilo. Então, 1000 anos com Cristo. São 10 gerações vivendo sobre o reino de Jesus, no mundo maravilhoso. Quase um jardim vai virar de novo. Aí, de repente, Satanás é solto por um pouco de tempo. E aí, o que ele consegue? De novo, ele consegue enganar os homens que vão subir para matar, vão querer matar Jesus de novo. Eles vão querer crucificar ele novamente. Só que aí acabou. Não vão ter mais poder para isso, porque com o sopro da boca ele vai acabar com tudo. Olha aqui. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. É claro que ele vai seduzir, porém a minha pergunta é seduzir com que coisa? Porque nesse período a terra vai estar em extrema prosperidade, não vai ter violência. A Bíblia diz que a criança, né, ela vai morrer quando ela tiver com 100 anos, né? Tem um negócio assim que fala, né, que quem vai morrer é porque pecou. Porque pecou, então vai morrer. Mas quando tiver jovem ainda de 100 anos. Então os homens vão ter longanimidade de novo nesse período do milênio. E eles não vão ver notícia ruim para lugar nenhum, eles não vão ver morte, eles não vão ver sangue, não vão ver nada. Né? A morte ainda vai estar na terra, mas eles não vão ver essa morte através de disparos de arma, porque a Bíblia diz que as armas elas vão perder o seu valor, elas vão virar arado, ferramentas para o arado. Tá? Então, ok. Só que Satanás ainda vai seduzir. Então ele vai oferecer alguma coisa e o coração daqueles habitantes do milênio vai desejar aquilo que Satanás vai oferecer. Não sei porquê, mas é o pecado original se manifestando mais uma vez. E aqui se chama Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Hoje nós estamos na casa de mais de 7 bilhões de habitantes. Eu não sei quantos grãos de areia cabe na palma da sua mão. E eu nem quero arriscar aqui para não dar uma nota. Mas a Bíblia diz que Satanás, no final do milênio, vai conseguir reunir uma multidão grande como a areia do mar. Tá?
Marcharam então pela superfície da terra. Marcharam então pela superfície da terra. Vai ter viagem. Pessoas vão sair da América do Sul, do Norte, de todos os lugares e vão lá pro lado de Israel. Marcharam pela superfície da terra. E aí Deus não entra muito em detalhe não, tá? Mas olha aqui, ó. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, que nós vamos ver daqui a pouco como que vai ser esse acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Pum, acabou. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Como Sodoma e Gomorra. Bum, Deus fulminou. Puf, acabou. Aqui não vai ter homem que vai ter que pelejar contra quem está se levantando contra os servos de Deus. Hoje os servos de Deus têm que correr, têm que fugir, têm que chorar, têm que sofrer. Mas Deus aqui, quando ele salvou, nos capítulos anteriores, ele prometeu que não ia ter mais lágrima, nem choro, nem o sol iria queimar mais ninguém. Aqui Deus deu liberdade, deu paz, deu vida. Então, nesse caso desse Gog e Magog aqui, simplesmente vai cair fogo do céu, bum, fulminou todo mundo. O próprio Deus vai mandar fogo do céu e vai fazer churrasquinho desse povo. Talvez nem churrasquinho, vai virar pó mesmo, porque até vai cair no chão e não vai ter nem cadáver para recolher. Porém, fogo do céu os consumiu. Aí, olha que só que fala. O diabo, versículo 10 do capítulo 20 de Apocalipse. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Aí são os três. E serão atormentados do dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aí entra o diabo também no lago de fogo e enxofre. E aí vem o juiz de Deus. Nesse momento, Deus fala, agora basta. Vocês tiveram um milênio inteiro para decidir amar Jesus, meu filho, ou seguir o diabo. E ainda assim, um exército tão grande como a areia do mar se juntou para ir na Cidade Santa. E eu queimei todo mundo. Então agora basta. Ali vai se separar mais uma vez, no milênio, vão se separar mais uma vez o trigo do joio. Ali vai se separar, tá? Ali Deus vai acabar com os últimos rebeldes contra ele. Depois, olha o que acontece. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Agora aqui nós estamos falando de uma restauração global total. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aí olha o que acontece, deu o mar os mortos que nele estavam. Olha, então o mar ainda existe nesse caso. Então ele vai dar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então a morte e o inferno, eles vão inaugurar o 4º e o 5º lugar no lago de fogo e enxofre. Só que o inferno, né? Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse também vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Os últimos que vão ser lançados, e bilhões, né, que serão lançados no lago de fogo e enxofre, eles vão entrar no 6º posto em diante. Porque primeiro vai a besta e o falso profeta. Passa 1000 anos, vai Satanás. Aí vem o julgamento, a morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. A morte e o inferno. Olha para você ver, dá para entender então que o próprio inferno que queima hoje a alma dos pecadores, ele vai entregar os seus mortos todos para Deus, que vão estar em pé diante do Senhor, diante desse trono branco, cujo céu e a terra vão fugir da sua presença. Então o inferno, depois de tanto tempo, vai estar vazio, e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então quem pensa que o inferno é ruim, o lago de fogo e enxofre vai punir o próprio inferno, é local do próprio inferno. E aí depois do julgamento do grande trono branco, né, o juiz de Deus, que vai julgar esses maldosos pelas suas obras, aí cada um que for sendo julgado ali vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que vai por toda a eternidade.
E aí entra o capítulo 21, Novo Céu e a Nova Terra. Mas antes eu gostaria de ir com os irmãos, e o vídeo hoje é grande, glória a Deus por isso, vamos lá. Eu gostaria de ir com vocês aqui o reinado pacífico do rebento de Jessé, que é um texto que fala exatamente sobre o milênio. Porque em Apocalipse o milênio ele é bem pincelado assim rapidinho, né? Fala mais do que Satanás vai fazer, que ele vai ser preso e tal. E tem gente que é curiosa, mas será que esse milênio é literal ou é um milênio espiritual? Ou ele já aconteceu? Acho que são os testemunhos de Jeová que diz que o milênio já está acontecendo, né? Então assim, Isaías, capítulo 11, versículo 1, fala: do tronco de Jessé sairá um rebento. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé é a figura do próprio Jesus Cristo, amém? E das suas raízes um renovo. Olha aqui o milênio. Então, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e vai repousar sobre Jesus. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, deleitar-se-á no temor do Senhor. Está falando de júbilo, de alegria. A alegria daqueles dias vai ser o temor a Deus. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. A palavra equidade, se eu não me engano, significa igualdade. Dos mansos da terra. Então, Deus ele vai dividir as coisas de modo igual. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Olha, ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino, uma criança, né, os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide ou da serpente. E o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco ou da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha aqui, restauração, restauração, restauração. A gente só vê restauração aqui, olha. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Naquele dia recorrerão as nações. Todas as nações da terra estarão aqui. Elas vão recorrer a Jesus, que está posta no estandarte dos povos, por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Então Jesus ele estará posto como um estandarte dos povos, o governo de Cristo. A glória lhe será a morada, a glória lhe será a morada. Gente, a gente lembra aqui do governo do rei Salomão. Os reis da terra iam até Salomão para escutar os conselhos dele, porque ele era glorioso. Aqui está falando de Cristo. Aqui está falando de Cristo. O próprio Cristo reinando na terra. A nova glória de Israel. Versículo 11 do capítulo 11 de Isaías. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Emate, das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados.
Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Efraim foi um dos filhos de José, filho de Jacó, tá? Desde o tempo em que o reino foi dividido, durante o reinado do rei Roboão, Efraim, como a tribo mais destacada e influente do reino setentrional, fez um nome ruim para si. Tá? Vocês vão ver isso em Oséias 13:1. O primeiro rei, o eframita Jeroboão, estabeleceu a adoração do bezerro em Dan e em Betel. 1 Reis 11:26. Este mergulho na idolatria nunca se inverteu. Como a tribo dominante do reino setentrional, Efraim veio a representar o inteiro reino das 10 tribos de Israel. Por conseguinte, os profetas Oséias e Isaías dirigiram suas fortes denúncias contra Efraim. Oséias condenou Efraim por misturar-se com as nações, aprendendo obras delas e servindo aos seus ídolos. Comparou Efraim a um bolo redondo que não foi virado, assado ou mesmo queimado na parte de baixo, mas não assado na parte de cima. Tá? Vocês vão ver Oséias 7:8 sobre essas histórias. Embora estranhos tivessem esvaído as forças de Efraim, este, em vez de se voltar para Jeová, para o Senhor, recorreu ao Egito em busca de ajuda e fez um pacto com a Assíria. Assim, Efraim era como uma pomba simplória que não conseguiria escapar de ser apanhada numa rede. O profeta Isaías dirigiu-se aos orgulhosos ébrios de Efraim. Sua independência do reino de Judá e suas alianças com a Síria e com outras nações os haviam afetado como uma bebida inebriante. No entanto, sofreriam um desastre. Isaías 7:1, 2, 5, tá? Todavia, os profetas do Senhor Deus predisseram também que cessaria o espírito de ciúme e de hostilidade existentes entre Efraim, o reino das 10 tribos, e Judá, o reino das 2 tribos. Isaías 11:13 e Jeremias 31:6. Judá e Efraim ficariam unidos e Efraim seria restaurado no favor divino. Amém? E aqui tem outros textos aqui que falam sobre esse problema entre Efraim e Judá. Então, Efraim compreendia 10 tribos de Israel e Judá 2. Amém? E aqui a Bíblia fala, né, que eles não vão mais brigar, Judá não vai mais oprimir Efraim. Né? Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente. Né? Então, está falando que o povo de Deus ele vai ser restaurado e vai enriquecer novamente. Tá? E aqui vai, sabe? Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Né? E aqui vem o capítulo 12 de Isaías, que ele logo faz o canto de louvor pela restauração de Israel, que eu não vou ler. Então, olha só. Isso aqui é o milênio, tá? Isaías capítulo 11... Se você ver lá bem o iniciozinho do versículo 1 até o versículo 10, né? Vocês vão ver o milênio sendo descrito. O leão vai comer vai comer capim, né? O filhotinho do leão vai ficar junto com o filhotinho do bezerro. A ursa e a vaca vão andar juntas e comer capim junto. A criança vai de peito pode colocar a mãozinha na cova da cobra e a cobra não vai picar. Amém? Amém, meus irmãos. Olha só que coisa linda é o milênio. E aqui, ó Senhor, vem o novo céu e a nova terra. Capítulo 21 de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Depois do milênio, você vai ver isso aqui. Passou o milênio, Satanás foi solto, foi preso, foi condenado. Deus julgou todos os mortos pecadores, que inclusive incluem aqueles que morreram no milênio em pecado, que é uma multidão como a areia do mar. Depois que passou isso tudo, o novo céu e a nova terra. Aí começa a eternidade própria e dita para o resto. Quer dizer, o milênio ele abre uma parte da eternidade, porque os santos já não mais vão ter que sofrer para nada, porque aí é entre Deus e os pecadores. Deus agora é entre ele e ele nem perde tempo, ele manda fogo do céu e basta. Mas depois vem o juiz de Deus e aí entra o novo céu e a nova terra. Agora tudo vai ser restaurado 100%. Vi, João, né? Vi novo céu, vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então é ali que Deus ele vai descer com a nova Jerusalém celestial, não é no milênio. No milênio, Deus não vai colocar a cidade santa celestial na terra. Jesus ele vai governar no mundo, no planeta Terra como ele é, e ele vai restaurar isso dentro do milênio. Mas depois de tudo isso, ele vai descer a cidade santa, no novo céu e na nova terra. Ana, mas Deus não pode com pecado, Deus não pode com mal, mas Jesus, ele veio na terra já desde então, quando ele nasceu. Ele morreu na cruz. Aqui Jesus, ele já restaurou todos os santos. Quer dizer, cada ser humano que morreu pelo sacrifício de Jesus, né? E morreu em Jesus Cristo. E todo ser humano que foi salvo no arrebatamento. Enfim, a parte que Jesus tinha que te fazer. Quer dizer, aqueles que o Pai me deu, de modo algum os lançarei fora. Esse cumprimento vai ser ali. Então Jesus ali no milênio já vai ter resolvido as coisas que cabiam a ele fazer. Tá? O sacrifício dele. E Jesus então vai governar num trono de glória. E ali vai sair bênção. Depois vai vir o novo céu e a nova terra. E aí olha só. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, tá? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus Pai. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha que amor, que carinho de Deus para conosco. Aí vem: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aqui entra com o discurso da Nova Jerusalém. Amém? E se você vai ali em Isaías, capítulo 35, fala também da eternidade. Ah, então tem texto na Bíblia que fala mais ainda da eternidade? Sim, sim. Isaías 35 diz: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará, deu-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A palavra desalentado significa cansado, desanimado, turbado. Amém? A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá o bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele. O imundo não passará por ele. Isso aqui em Apocalipse 21, 27, olha só o que fala. Olha: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, Deus Pai e Deus Filho. A cidade não precisa nem de sol nem da lua,
para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão, nem de dia nem de noite, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Isaías 35:8, que é o que nós estamos lendo aqui. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passeará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, por aquele caminho, tá? Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Glória a Deus, Isaías capítulo 35. Amém? Então, meu querido, minha querida, eu poderia ler aqui a Nova Jerusalém, que é o capítulo 21, você vai ver do versículo 9 até o versículo 27, mas é grande, eu acho que o vídeo já está bem puxado. Aquilo que gostaria que fosse falado, eu acho que a gente já falou bastante no dia de hoje. Eu, Ana Paula, creio então que o milênio vai ser um reino literal na Terra. Te aconselho a pesquisar mais sobre o assunto, a pedir ao Espírito Santo que te abra os olhos e o coração para te dar um entendimento. Mas é a conclusão do juízo de Deus na Terra. É mostrando para nós que até sem Satanás o homem é pecador e o homem vai se rebelar contra Deus. Mas o Senhor, o maravilhoso Deus, ele tem o juízo, a justiça nas suas mãos. E ele vai render correta todas as coisas. O que não presta, se apartará dele. E aquilo que ele sabe, que o ama, que o teme, ele vai resgatar, ele vai glorificar, ele vai salvar. Olha, quando você começa a ler esses textos de Isaías que a gente leu aqui, a gente vai imaginando com a nossa cabeça. Imagina o deserto de areia abrasadora virar oásis de água. Eu não sei aqui quem não gosta, mas eu sou apaixonada com piscina, né? Aquapark, esses negócios. Uma vez eu fui em Caldas Novas, nossa, eu fiquei louca ali em Caldas Novas, da beleza, né? Daqueles aquaparks ali, os resorts, né? De Caldas Novas. Agora você imagina a terra inteira, né? Feita por Deus, como um jardim. Né, o jardim do Éden, perto daquilo que Deus está para fazer eternamente, né, é só um petisco mesmo, porque Deus vai fazer uma restauração total. O mar não vai mais existir, mas Deus vai fazer fontes de águas por toda parte. Olha, meus irmãos, eu espero que eu possa ter sido fonte de informação, né? De conhecimento no dia de hoje para vocês. O milênio, tem muitos outros textos na Bíblia que falam sobre o milênio, mas tem muitos textos mesmo. Mas é um assunto tão vasto que, sabe, eu não tenho estrutura hoje para fazer de modo mais aprofundado. Então, os textos que eu resolvi usar são esses aqui, tá? E se os irmãos acharem mais coisas, podem deixar as referências escritas. Às vezes alguém que vai ver o vídeo vai querer olhar também, pode ler depois na sua Bíblia. Mas eu espero que dê a entender bem como é que Deus é maravilhoso e o que Ele tem. Deus é vida, né? É vida para as nossas vidas. E assim, meus irmãos, eu vos deixo por hoje, vos deixo a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês possam ter a força necessária para galgar, né, as bodas do Cordeiro que nos esperam, tá? Porque o que Deus tem para cada um de nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.